Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é o deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública, José Pereira Coutinho. Muito obrigado por estar connosco mais uma vez. Vamos naturalmente falar das LAG, o grande assunto político nesta altura, e entre as novidades destas LAG, apresentadas pelo chefe do Executivo e até agora por dois secretários, está o lançamento de duas consultas públicas de temas que têm sido verdadeiros cavalos de batalha do Pereira Coutinho, a lei sindical e a reforma da administração pública. Perguntava-lhe que expectativas é que tem em relação a estas iniciativas do Governo, que vão avançar ainda este ano, começando pela lei sindical, afinal apresentou projetos 7 vezes. Que expectativas é que tem em relação àquilo que vai ser apresentado pelo Governo e aquilo que vai à consulta pública? Bem, em primeiro lugar, esperamos que a lei sindical tenha pernas para andar desta vez. E, contudo, a esperança é a última coisa a morrer. Acredito que desta vez possamos finalmente ter esta lei, que é bastante importante. Mas, antes de tudo, gostaria de dizer que o estudo que foi apresentado para a implementação sobre as condições sociais, se de facto a lei sindical seria necessário, foi muito pobre. E o Governo pagou cerca de quase 1 milhão de patacas por esse estudo. E aí se levanta uma outra questão. E que foi entregue, um estudo entregue com um atraso significativo também? Exato. Relativamente aos atrasos ainda podem ser atendíveis na medida em que, se o estudo fosse bom, justificava esse atraso. Mas o estudo é mau, pobre, porque revela situações inaceitáveis, nomeadamente terem sido ouvidos especialistas da lei básica. Não se sabe quem são esses especialistas, não têm nome, não são identificados. Foram consultados especialistas de direito, também não sabemos quem são esses especialistas de direito, quem os credenciou. Foram contratados economistas, não sabemos quem são esses economistas. Foram contratados investigadores para consulta pública com grande experiência, também não sabemos quem são essas pessoas com grande experiência na área de consultadoria para esse tipo de estudos. Pagou-se um balúrdio e o resultado está à vista. Acha que é uma má base para se fazer uma proposta de lei sindical? Eu comecei por ler esse estudo pelo fim, ou seja, quais eram os resultados desse estudo e o que sugeria ao Governo para fazer. Quem for ler o final da página chega à conclusão que é uma laranja seca, ou seja, não tem sumo. Isto também levanta uma outra questão que tem a ver com a quantidade de relatórios, de estudos, de consultorias que o Governo paga anualmente a empresas para fazer estudos e resultados desta natureza, que é também um balúrdio, centenas de milhões de patacas, e que uns são divulgados, outros não são, outros são parcialmente, ou seja, gastamos muito dinheiro, empatamos tempo e depois serve para alimentar empresas que vivem como sanguessugas do erário público à custa desses mesmos trabalhos. Mas vamos voltar aqui àquela que vai ser a proposta do Governo para se avançar com uma lei sindical. No seu entender, como alguém que já fez, como digo, variedíssimas propostas neste sentido, 7 propostas no total, no seu entender, o que é imprescindível que esteja nesta nova lei? É imprescindível, em primeiro lugar, ter legitimidade na representação dos trabalhadores, quer perante os serviços públicos, quer legitimidade processual nos tribunais. Isto é fundamental. E, em segundo lugar, ter, de facto, capacidade e independência para intervir nas situações delicadas, nomeadamente nas situações que estão a decorrer como agora e com bastante frequência, que é pedir aos trabalhadores para tirarem férias, ou seja, são férias forçadas, não pagas. Ainda há 2 horas atrás estive com trabalhadores na DESAL relativamente a uma das concessionárias que obrigou
centenas de trabalhadores a férias não forçadas, não pagas, são situações inaceitáveis no momentos de crise e aqueles que mais pagam a fatura são os trabalhadores. E é nesse sentido que nós temos urgência de legislação. Aliás, é de facto cumprir escrupulosamente aquilo que está na lei básica, que é regulamentar o artigo 27, que após 20 anos é de facto manifestamente inacreditável que ainda não tenhamos esse tipo de legislação. Esta questão da lei sindical não foi abordada por Rui Atseng no discurso principal e da apresentação das linhas de ação governativa. Foi uma questão que depois acabou por responder na conferência de imprensa e depois o secretário da tutela falou sobre estas questões. Mas que significado político é que terá não ter sido anunciado num primeiro momento? Eu acho que o chefe do executivo ainda não tem uma decisão final daquilo que vai fazer com a lei sindical. Neste momento ele está mais ocupado com o combate do coronavírus, está mais preocupado com a questão pós o coronavírus, o que é que a gente vai fazer a nível económico, o que é que vai fazer, por exemplo, como ontem referi ao senhor secretário para a Economia e Finanças, de que cerca de 400 e tal empresas estão à beira da falência, porque o governo de um dia para o outro decidiu suspender um programa que o governo próprio implementou, que é de aperfeiçoamento contínuo. Essas 400 empresas arrendaram espaços, contrataram professores, contrataram pessoal qualificado para desenvolver essas atividades e estão neste momento com enormes dificuldades de sobrevivência. E se o governo através do seu chefe executivo decidiu suspender, mas suspender até quando e como? O problema da suspensão levanta também aqui outras questões. Por que suspender? Porque se o facto de uma ou outra pessoa ou uma ou outra empresa ter cometido ilegalidades, nós temos um sistema, nós temos a Polícia Judiciária para averiguar crimes, temos o Comissariado contra a Corrupção para questões que envolvam a corrupção na privada e na função pública. Temos também a tutela dos serviços e os próprios serviços de SES, que tem pessoal qualificado e que está a exercer funções de fiscalização às empresas para o bom uso do erário público. Ora bem, que o Governo encontrou nestes episódios uma boa razão para fazer aquilo que quereria de qualquer maneira, que era fechar a torneira? Não é bem isso. O Governo, se quisesse fechar a torneira, deveria fechar a torneira a uma série de situações que são inaceitáveis. Em primeiro lugar, dos cartões eletrónicos. Inventou-se uma questão dos cartões eletrónicos de 8 mil patacas. Esta empresa vai ter os megadados de todos nós, nomeadamente as formas maioritárias das pessoas que consomem com o uso das 8 mil patacas que estarão dentro dos cartões. Portanto, eu acho que o chefe executivo, nessa situação, foi mal aconselhado. Porque, em primeiro lugar, o governo quis elevar o nível de conhecimento das pessoas. Ou seja, as pessoas, quando têm horas de vagas, podem aproveitar essa situação para aprender mais alguma coisa, música, cantoria ou qualquer outra coisa, incluindo cartas de condução. E isto é bom, eleva o nível qualidade. O facto de haver algumas situações e num leque de cerca de 500 empresas, haver uma ou outra que pratique ilegalidades, nós temos um sistema que consegue, de facto, resolver todos esses problemas. Não estamos num deserto, numa anarquia, em que é preciso, como é que diz, pôr a cabeça dentro da areia como se o problema não existisse, como a avestruz. Não é bem assim, não se deve fazer essa... Se o governo implementou o sistema, esse sistema já existe há anos. E o que é preciso é ver qual é o resultado deste programa de avaliação, do ensino contínuo de várias áreas. Deve haver uma avaliação, um programa de avaliação. Exatamente. Tem que haver um resultado final, saber
e inquirir, por exemplo, se as pessoas, de facto, aprenderam alguma coisa com essa situação e não suspender de um dia para o outro, sem ouvir as empresas, sem ouvir os representantes das comunidades. A Assembleia Legislativa não foi tida nem a vida com essa situação e ouvimos de um dia para o outro nas instalações de atendimento aos cidadãos com uma quantidade de jovens que abriram essas empresas e que pediram dinheiro emprestado para poder sobreviver porque têm que pagar as rendas. Vamos avançar, vamos falar também sobre a questão da administração pública, é uma das novidades desta SLAG, uma das prioridades. O Governo disse que vai avançar também com uma consulta pública sobre esta matéria até ao final do ano. Nesta altura está a ser feita uma espécie de levantamento da situação, o que não impediu quer o chefe do Executivo, quer o secretário da tutela de fazerem um diagnóstico muito crítico da atual situação. Recordava que o chefe do Executivo disse que existe uma sobreposição de serviços públicos, falta de clareza das atribuições, baixa eficiência, oferta de serviços pouco conveniente, um processo de recrutamento burocrático e moroso e uma incorreta afetação de recursos humanos. Como é que se chegou a uma situação em que este cenário, este quadro é praticamente consensual, não só no seio do Governo, mas da própria sociedade, da própria função pública? Como é que chegámos até aqui? Veja-se que essas situações que há pouco acabou de elencar já existiam no programa político do primeiro mandato do seu chefe executivo em 99. Ou seja, a nossa reforma da administração pública é uma manta de retalhos. E o resultado é que, sistematicamente, se alguém tiver o cuidado, e eu tive esse cuidado, de ir ver os programas políticos dos chefes executivos do primeiro, segundo, terceiro e quarto e comparar com o quinto, com o atual, vai ver que isto tudo é repetitivo. Sim. Ou seja, o problema essencial é a falta de assunção de responsabilidades. Ou seja, quando acaba o mandato de um chefe executivo, normalmente os nossos chefes executivos têm 2 mandatos. Ou seja, o primeiro mandato ele foca uma série de situações, aquela que acabou de referir em 99, depois volta a repetir em 2004. E depois, em 2004, sai o chefe executivo, sai, entra depois o chefe executivo Choi Sang-on, em 2009 e 2014, 15, e vai ver que também voltam a repetir as mesmas coisas. Será desta, então? Desta vez, aquilo que acabou de referir, eu diria o contrário, ou seja, por que não houve responsabilidades da tutela? Veja-se que nós temos em vigor, desde 2010, o Regulamento Administrativo 24/2010 e a Ordem Executiva 112/2010. O que é que são? É o Estatuto dos Titulados Principais Cargos Públicos e as suas regras de conduta. Nelas existem normas claras para resolver tudo aquilo que há pouco acabou de referir, nomeadamente a falta de supervisão, a falta de direção dos serviços da sua tutela, e isto tudo desemboca num sistema de responsabilidades políticas. Existem responsabilidades políticas e existem responsabilidades a nível de chamada de atenção por parte do chefe executivo aos titulares dos cargos públicos, nomeadamente os secretários. E o que eles querem vir a dizer agora, neste mandato, quinto mandato, é dizer que todas essas responsabilidades voltam a recair outra vez nos diretores de serviços. Ora bem, os diretores de serviços já vêm sendo avaliados no seu desempenho anualmente pelos secretários. Todos os diretores são avaliados no seu desempenho. E então, nesta avaliação de desempenho, não é repercutida, avaliado a capacidade e a aplicação das linhas de ação do governo no âmbito das suas áreas de intervenção de cada um dos serviços públicos que estão à frente, da qual eles têm a sua responsabilidade? Tem. Isto é, de facto, atirar a areia nos olhos das pessoas e dizer que, outra vez... E o facto é que todos os órgãos de comunicação, quer chineses e alguns portugueses, seguem esta linha e ninguém faz a pergunta onde estão os responsáveis disto tudo. Porque aquilo que acabou de referir está lá, e eu fui lá ver, está lá nos programas políticos de 99,
programa político de 2004, 2009, 2014 e agora em 2020. Uma questão são várias questões. Uma questão é a responsabilização das pessoas que têm estes cargos e outra coisa tem a ver com a própria estrutura da administração, que também, diz o próprio Governo, e diz o Pereira Coutinho, também não é melhor, existem sobreposições de funções, de atribuições, etc. Há um empolamento de serviços públicos. Sim. E então você diria, por que existe cada vez mais serviços públicos? Os serviços públicos são criados, veja-se que a direção dos serviços do ensino superior que agora foi vai criado ser fundida para colocar lá os seus amiguinhos, os seus afilhados. Portanto, há uma série de serviços que agora o chefe executivo resolveu juntar, mas essa junção já ocorreu no passado. Lembra-se que naquela altura havia o Gabinete da Reforma Jurídica, que depois foi junta à Direção de Serviços de Justiça e por aí fora. Ou seja, vem um chefe executivo, aumenta os serviços públicos. Depois vem outro que diz que temos a mais, fecha. Mas neste jogo de ida e volta, quem fica a perder são os cidadãos de Macau, em termos de qualidade de serviço. Mas, por exemplo, no caso do turismo, da pasta do turismo que vai para a tutela da economia. Há 10 anos atrás, que uma na Assembleia Legislativa tinha dito que a parte do turismo está muito ligada à parte económica, ou seja, aliás, até ainda recentemente, nas linhas de ação deste ano, houve deputados que disseram que a área desportiva também devia estar na área económica, porque o desporto traz também riqueza no aspecto dos gastos que os atletas e a comitiva fazem em determinado país ou em determinada região. Portanto, tudo está ligado com a parte económica. Agora, o que é que preciso ver é, de facto, que se nesta reforma que é que... Portanto, na sua opinião, o ponto central tem a ver mesmo com a responsabilização dos titulares. Não só, tem que se ver aquilo que se fez, quais são os resultados, quanto se gastou e quem são as pessoas. Se você fizer um levantamento dos serviços públicos e for lá ver cada serviço público, quantos departamentos, quantas divisões existem, vai ver que os nomes são de tal maneira inventados e uma divisão sobrepõe-se à outra divisão. Ou seja, foram feitos ao molde do alfaiate para colocar as pessoas amigas para depois, se calhar, dentro terem somente uns 3 ou 4 trabalhadores em cada serviço público. Veja-se que se alguém tiver o cuidado de ver a direção dos serviços da administração pública, tem 3 subdiretores, 8, salveiro, uma dezena de 8 departamentos, uma dezena de divisões, que, de facto, não demonstram os resultados que nós esperávamos, porque nem o recrutamento central dos trabalhadores conseguem dar conta do recado. Portanto, se para contratar uma pessoa para a função pública é preciso 2 anos, ou 2 anos e meio, com uma carga burocrática tão elevada, ou seja, o recrutamento centralizado foi feito porque duvidaram-se da idoneidade e a consciência que os próprios diretores devem ter de que devem contratar os melhores para os seus serviços. Vocês estão a duvidar dos diretores na contratação dessas pessoas. E é por isso que se dividiram as tarefas. Metade fica com a centralização dos serviços de administração função pública e outra metade a cargo do serviço público. Isto está mal. Isto leva, de facto, muito tempo. A meu ver, toda esta contratação devia estar a cargo do próprio serviço público. É o próprio serviço público que devia contratar as pessoas que melhor entender que servem para o seu serviço público. Agora, duvidar, o facto de ter acontecido pessoas ou situações em que os serviços públicos contrataram pessoas da sua amizade pessoal, ou então há um jogo de ping-pong em que você contrata os meus familiares para o seu serviço e os seus familiares vêm para o meu serviço, essas situações poderiam ser resolvidas facilmente se a tutela não fugisse das suas responsabilidades. Porque muito daquilo que acontece cá em Macau, a nível da corrupção, a nível da supervisão dos serviços públicos e a nível da responsabilidade e ética profissional, tem a ver com os titulares dos principais cargos. E o grande problema, no fim de 20 anos, ainda hoje, nenhum titular de cargo público pediu desculpas ou assumiu responsabilidades das funções que exerceram. Foram sempre casos detectados no exterior e que não tiveram safa, foram obrigados, aliás, eu acho que nos últimos 20 anos
O facto de termos um ex-secretário das Obras Públicas e um procurador demonstra mesmo o nível de situação de integridade da própria administração pública. E é por isso que a Transparência Internacional nem referencia Macau no seu escalonamento anual, não obstante a região de Hong Kong estar bem posicionada na Ásia, logo a seguir a Singapura, mas podemos encontrar o Vietnã, a Camboja, a China, a Malásia, a Singapura, bem colecionada, mas Macau está sempre fora. Deputado Pereira Coutinho, vamos avançar e falar também sobre esta situação de crise desencadeada pela Covid-19 e em relação à forma como o Governo tem atacado esta situação, o deputado tem defendido que devia ir mais longe, por exemplo, com a atribuição de um salário extra para os trabalhadores da função pública, especialmente os da chamada linha da frente. Foi isso que pediu no encontro com o chefe do Executivo, antes destas LAG. Acha que isto vai acontecer? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, todos os apoios que o Governo avançou chegaram tarde. Por exemplo, nos cartões eletrónicos, para as pessoas poderem viver um bocadinho melhor, das 3.000 patacas, só podemos utilizar a partir do dia 1 de maio. Em segundo lugar, não esqueça que a compensação pecuniária das 10.000 patacas refere-se aos dividendos, à repartição dos dividendos económicos do orçamento do ano 2018. Onde é que está a compensação pecuniária de 2019? Por isso é que nós, com o chefe executivo... Tem sido sempre assim, não é? Como? Tem sido sempre assim. É atrasado. Por isso, os apoios têm chegado sempre atrasados e mal feitos. Portanto, o que nós dissemos... Mas em relação a esta questão concreta do salário extra que defende para a função... É outra coisa. Sim. O salário extra é uma forma de motivar, nomeadamente, por que não dar um salário extra para os jornalistas que fizeram cobertura do coronavírus enquanto nós todos estávamos em casa, os jornalistas estavam cá fora, correndo o risco da vida. Portanto, o que nós sugerimos ao seu chefe executivo, e também não é nenhuma invenção, Singapura está a fazer isso, já está a fazer muito bem. Ou seja, dar um salário para efeitos de motivação e de recompensa pelo esforço que eles fizeram para os enfermeiros, para os médicos, para os agentes da linha de frente, para os jornalistas, portanto, para a Direção de Serviços de Turismo, que acompanhou o pessoal de linha de frente que foi a Wuhan trazer os nossos residentes de volta para Macau. Portanto, uma série de entidades cujo pessoal de linha frente manifestou, deu um grande e bom exemplo à população da sua seriedade, da sua forma de prestar um serviço extremamente importante para a população de Macau. Mas o secretário André Chong o que defendeu foi que, em função das ferramentas legais disponíveis, a opção mais provável seria fazer essa recompensa através do sistema de avaliação. Como é que olha para este tipo de Isto é uma anedota. Eu diria que eu fiquei um bocado decepcionado com a forma como ele respondeu às perguntas dos deputados na Assembleia Legislativa. O modelo que nós temos na Assembleia Legislativa de debate entre os secretários e os deputados não existe. Embora chamemos aquilo de debate entre as pessoas, o facto é que o secretário pode escolher as perguntas mais convenientes dos deputados para poder responder. Foi fraca a prestação dele, acho que o secretário para a Economia foi muito melhor e agora vamos esperar pela segurança que é amanhã. Mas volto a referir que os trabalhadores da privada e da função pública, os jornalistas e todos os outros que tiveram uma intervenção direta na linha de frente deveriam ser recompensados com um mês de salário e julgo que todos os cidadãos de Macau aplaudiriam esta medida. Isto é bom para o governo e todos ficariam a beneficiar e serviria de exemplo para os jovens que queiram ingressar para a carreira de jornalista, para a carreira da função pública. Mas não é assim que eles estão a fazer. Achamos que as medidas que estão a ser implementadas não são suficientes e já pedi, mesmo ontem, ao secretário para Economia e Finanças para avançar com a terceira ronda de apoios financeiros às pequenas e médias empresas. Em termos de estratégias de recuperação económica, passam para o Governo pelo desenvolvimento do setor financeiro, pelo aumento das obras públicas e também pelo fortalecimento do turismo. Como é que olha para estes planos do Governo? Concorda com a receita? Enquanto não houver transparência administrativa,
enquanto não houver abertura, enquanto não houver negócios da China, enquanto nas redes sociais existirem cedências de lojas de câmbio por 30 milhões a 50 milhões de patacas, porque é muito difícil obter uma licença de loja de câmbio, enquanto é muito difícil ter um licenciamento para fundos de investimento que querem vir cá para Macau, enquanto não se conseguir abrir uma conta bancária para uma empresa estrangeira cá em Macau, em que se pede uma multiplicidade de documentos, nomeadamente contratos, formas de investimento, muitos deles que rasgam o segredo comercial, nós estamos a viver numa ilhota. E é isso que também repeti ao Sr. Secretário ontem, para a Economia e Finanças, para haver mais transparência administrativa, maior abertura e maior clarificação das regras do jogo. Caso contrário, estamos a viver numa ilha em que 3 ou outras famílias que dominam todo o mercado comercial cá em Macau continuarão, através dos seus descendentes, instalados nos diversos âmbitos. Mas é precisamente da sociedade. isso, depende-se da posição do Governo, é precisamente essa facilitação que o Governo quer também pôr em Uma marcha. coisa é falar, dizer, e outra coisa é executar. Vamos ver. Falava há pouco do facto de ser Macau uma pequena ilha, digamos assim, e uma das soluções apontadas por Hui Ya-tseng e defendidas por Hui Ya-tseng nestas LAG tem a ver precisamente com o aproveitamento das oportunidades que se abrem na Ilha da Montanha. O chefe do Executivo disse mesmo, meio a brincar, meio a sério, que gostava que fosse uma espécie de segunda Macau. Quais é que são, na sua opinião, as principais oportunidades que se abrem com a Ilha da Montanha? A Ilha da E os Montanha, principais obstáculos a este aproveitamento que se a Ilha da Montanha só terá sucesso no dia em que, para ir para a Ilha de Montanha, era como se fôssemos irmos para a Universidade de Macau. Ponto final. Como é que a gente vai para a Universidade de Macau? Podemos ir de autocarro, podemos ir de carro, podemos, inclusivamente, ir pela via terrestre, através das portas-cerco. Mas o facto é que, para irmos à Universidade de Macau, não precisamos de qualquer autorização, quer policial, da imigração, quer marítima. Isso, ou seja, entramos e voltamos como se estivéssemos em Macau. Se a Ilha da Montanha for assim, tudo bem. Caso contrário, eu não acredito nesse pacote de estar a investir na Ilha de Anjing. Isso é eu possível, já é vinha execuível? defendendo há cerca de uma década de que a Ilha de Montanha devia ser arrendada na sua totalidade a Macau. Mas o facto é que o Governo Central rejeitou, já também há cerca de 10 facto anos, é o que pedido, não é o na Governo altura Central, feito por Edmund Ho. São as autoridades de Cantão que não estão dispostas a ceder. O pedido foi feito lá em cima. O pedido foi feito em Hong Kong, mas foi feito em Pequim, mas Cantão não está muito disponível para que a Ilha de Anjing venha a Macau. E isto acredito que o seu chefe está ciente, tem consciência. Ele tem consciência da necessidade da Ilha de Anjing pertencer na sua integridade a Macau. No dia em que isto acontecer, Macau tem outra solução, tem outra vida. Nós seremos muito mais felizes se no dia em que toda Anjing, volto a repetir, fosse como se nós estivéssemos na Universidade de Macau. Mas como é que se faz isso na prática? Tem que se arrendar? Vontade política. Tem que vir uma vontade e força política importantíssima de Pequim para a região do sul da China, e isto não está a ser fácil devido à situação de instabilidade política que se vive do coronavírus dentro de toda a China. E volto também a dizer que, neste momento, uma pessoa, por exemplo, veja a complexidade que isso existe. Se você quiser ir de carro, seu próprio carro, de Macau a Hong Kong, tem que ter 3 seguros. E eu pergunto assim, por que eu, saindo de Macau, indo para Hong Kong, tenho que ter 3 seguros. Um de Macau, um de Zhuhai e um de Hong Kong. E então, por que Zhuhai? Porque você, ao passar pela ponte, tem as águas territoriais de Zhuhai. Portanto, tem que ter 3 cartas de licença, 3 seguros, 3 autorizações para poder entrar em Hong Kong. Portanto, tudo isto é uma complexidade que faz com que, de facto, não renda. Nós temos, por exemplo, um centro de armazenamento na Ilha de Montanha para produtos de língua portuguesa e todos os outros que queiram tal. E depois fez uma grande publicidade e propaganda de que é importante arrendar esses espaços para colocar os seus produtos, porque há facilitação alfandegária.
O facto é que você arrenda, mas paga impostos. Ou seja, tudo isto está sujeito às tarifas que são impostas para cada um dos produtos dentro da República da China. Ou seja, não é fácil fazer negócios para além de fronteiras da China. Pode dizer-se que para Macau dar o seu contributo neste projeto da Grande Baía precisa dessa exploração da Ilha da Montanha? Da Grande Baía também não vai ser fácil, porque são 3 regimes diferentes, 3 sistemas totalmente diferentes, 3 modelos e 3 sociedades completamente distintas. Não é fácil a Grande Baía. Aquilo que eu sei, a maior parte das pessoas que investiram na Grande Baía, quando era 9+2, chamava-se anteriormente 9 províncias mais 2 regiões especiais. Agora chama-se a Grande Baía. Mas no final é a mesma coisa. Mas daquilo que tenho estado a contatar com muitos pequenas e médias empresas de Macau que acreditaram e foram investir, não é fácil sobreviver e a maior parte não teve sucesso. Para uma resposta muito curta, amanhã vamos ter o Secretário para a Segurança na Assembleia Legislativa a fazer a apresentação das LAG na sua tutela. Que expectativas é que tem? O que é que gostava de ver anunciado? Eu gostaria que o seu secretário, se ele está a ver-nos agora, não é? Que tenha maior atenção para o pessoal da linha de frente. É aqueles que mais sofrem no dia a dia. O pessoal de todas as corporações, quer da PJ, quer da Segurança, da Alfândega, dos Corpos de Bombeiros, nomeadamente no decurso do coronavírus, são aqueles que mais sacrificaram e são aqueles que são menos levados em consideração quando, em termos de promoções, em termos de recompensas, em termos de facilitação. Por isso que as saídas, ou seja, o pessoal que deixa de trabalhar nas polícias, principalmente a Polícia de Segurança Pública, demonstra que de facto não há um aliciamento para eles continuarem a permanecer nos seus postos, porque de facto não é fácil trabalhar cada vez mais, onde as exigências internas dos próprios agentes, da qual todos nós concordamos, não são da mesma forma comparticipadas com os direitos que eles deviam merecer. Ou seja, se nós formos comparar nos últimos 20 anos, cada vez mais o pessoal das forças tem menos regalias. Deixou, em primeiro lugar, passar a pagar impostos, logo depois da transferência da administração. Agora dizem que já não vai construir mais casas. Depois, o facto deles esforçarem muito mais, trabalham 24 horas. Inicialmente, por cada 10 anos, tinham 4 anos de serviço de acréscimo. Depois passou-se para 2 e agora eliminou-se. Depois, sem as pensões de aposentação, o que significa que ao fim de dezenas de anos de aposentação, só tem aquela pulada. E aquela pulada, tendo em consideração com a longevidade, uma pessoa que aposenta com 65 e tem uma longevidade até os 80, aquele dinheiro não chega para nada. Ou seja, estão nas ruas da amargura. Depois de esfolarem tanto, contribuírem tanto para a segurança de Macau, o resultado é esse. Ou seja, de uma maneira geral, toda esta reforma não leva em consideração a situação do pessoal da linha de frente. E é isso que o pessoal de segurança tem que ter mais cuidado, tem que ser mais flexível, mais atendível àquelas situações mais difíceis que é que o pessoal de linha frente depara no seu dia a dia. Deputado Pereira Coutinho, vamos ter de ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.